Não, a grande ameaça e o grande rival americano é a China. É a né? China. Esse é o grande problema do mundo. A Rússia está tirando vantagem disso, que a atenção também está sempre na China. E está falando, olha, eu também tenho meu espaço, eu também sou forte e poderoso. Também tem uma questão de querer reocupar um lugar no tabuleiro aqui. E até que ponto é interessante essa união Rússia e China? O que eles ganham com isso, cada um dos dois? Olha, a Rússia tem muita commodity, muita energia e muitos outros recursos naturais. E a China tem um apetite muito grande. Ela precisa de energia e ela precisa que essa energia chegue por terra e não pelo mar. Por quê? Porque ela está numa posição geopolítica onde um bloqueio naval é muito grande. Por isso que Taiwan é tão importante, tá na mão da China. Porque se ela tiver Taiwan, ela furou uma primeira cadeia ou linha de bloqueio naval possivelmente a ser feita no caso de um confronto mundial ou com os Estados Unidos. Então ela ficaria mais... É muito mais conveniente para ela comprar isso da Rússia. E ela entende que a Rússia é uma grande potência militar também. A Rússia está vendendo seus melhores equipamentos militares agora para a China. Eles nunca tiveram próximos. Isso não quer dizer que não existam disputas entre eles. Existem. Pela Ásia Central. Pelo domínio e influência da Ásia Central. Se a Rússia vai começar a recuperar suas ex-repúblicas, parte dessas ex-repúblicas estão aqui. E parte dessas ex-repúblicas passam exatamente onde está a Rota da Seda, a nova Rota da Seda. E aí é uma área de interesse mútuo Rússia e China, e influência que a China quer tirar dos russos e trazer para o seu guarda-chuva. É uma disputa, é uma briga que incomoda. Outra coisa que a China não fez, a China não reconheceu a anexação da Crimeia. A China também tem um receio de permitir que se abra essa porta de mudar a fronteira, de acabar com soberania. Porque senão vão dizer que pode tirar, sei lá, a região Xinjiang da China, que é a região onde tem os muçulmanos, que está acontecendo um genocídio nesse momento, por exemplo. Essas são questões que preocupam os chineses. E, assim, mas naturalmente hoje um tem muito dinheiro e muito consumidor, o outro está desesperado para vender o que ele mais precisa. Existe uma aliança de conveniência. Os dois querem desafiar os Estados Unidos. Os dois estão preocupados com a maneira, ou achando que os Estados Unidos estão fracos. E tá. Olha, dentro desse contexto do que está acontecendo no mundo, tá difícil de lidar com todas as ameaças desse tamanho. São múltiplas e são muito grandes. Se a Europa não participa disso, Europa não, eu sou pacifista, eu tô aqui na minha, você convida o outro a tirar uma vantagem da sua inércia, da sua passividade. Se os americanos não podem contar com a Europa, eles estão sozinhos nessa briga. E isso é preocupante. Além disso, os Estados Unidos estão com uma liderança muito fraca. O Biden, assim, ele não sabe para onde ir, não sabe como se posicionar. A política americana e a nação americana está dividida. Esse é um outro elemento e um outro problema. Isso está afetando várias das democracias. Isso foi plantado e implementado e alimentado por essas ditaduras. Ah, é? A intervenção na eleição americana. Os russos interviram na eleição americana, nas redes sociais, criando fake news para ajudar a criar divisão, fanatismo, loucura. Existe um plano desses países de destruir o modelo democrático ocidental. Ativo. Nossa. Pelo mundo cibernético, pelo mundo da internet, pelo mundo da fake news, pelo mundo da criação de narrativas. E o ápice dessa história são as intervenções... Espionagem de dados também? Também, roubo de dados. O 5G entra nessa história. TikTok, que o pessoal falou. Estão com medo. Brexit. Houve interferência russa. É mesmo? No referendo do Brexit. Como? Manipulando mensagem, inventando fake news, distribuindo, fazendo aquela mensagem chegar mais rápida, criando perfis falsos, uma série de coisas assim. Na eleição americana são
coisas mirabolantes que foram feitas. Isso E tudo isso criou uma divisão interna, deixou os Mas Estados isso, Unidos mais então, fraco. Isso então veio da inteligência, da parte da inteligência da Rússia, Veio. entendendo esse momento que você ganha por outros lados, não só pelo poderio militar. Isso, usando, né, a informação. Se a gente vive na era da informação, quem domina a informação domina o mundo também. E a internet é o veículo mais fácil disso acontecer e um dos mais problemáticos também. Porque não existe regra, né? É uma terra sem lei, é terra de ninguém. Não existe... Você não precisa nem ter identidade verdadeira. Você cria um perfil com a identidade que você quiser. E isso é temeroso e facilita a atuação de um grupo penetrar, fazer, influenciar. É o que a gente chama disso, que é a guerra híbrida, que é um modelo russo de guerra. Ataques cibernéticos, ataques assimétricos, ataques de narrativa, campanhas de informação, desinformação, ilusão, manipulação e a campanha do soldado, do tanque, do avião, do bombardeio, misturado com esses outros elementos secundários, intangíveis, indiretos de confronto. E os russos têm adotado essa estratégia de guerra híbrida desde sempre. Essa é parte da estratégia deles. E eles não usam isso só para fora. De uma certa maneira, a sustentação do Putin no poder depende de todo esse teatro criado. Um teatro de histórias mirabolantes. De narrativas. E tudo virou narrativa hoje. Não tem mais verdade, né? O mundo pós-verdade, o mundo da fake news. A narrativa que vale. Qual é a narrativa? A história que você quiser contar. E aí a gente vem para a pandemia. O que mudou a geopolítica do mundo com a pandemia? Olha, a pandemia colocou nós dentro do mundo digital. E se o mundo digital é um problema... né? Se o mundo digital é uma terra desgovernada, de acesso, controle... E sem limites geográficos. E ocupação, você está dando munição para esses projetos. Você está facilitando esses projetos. E você está criando rupturas na sociedade. A ruptura existe aqui no Brasil. Polarização, famílias brigando, amigos brigando. E onde que é o pior lugar que acontece isso? Na rede, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Twitter. É no mundo digital. Enfraquecendo as ideias, é desunião, é divisão, é ira, é raiva. Você não consegue concordar por nada, não existe mais verdade. Então, não, vacina não é vacina, mentira, não, máscara, não é pandemia. Uma coisa que parece teoria da conspiração é real então mesmo. Isso. Agora... Existem grandes corporações ou países interessados em enfraquecer as nações através dessa polarização. Então. Isso está sendo feito, isso é parte de uma estratégia ativa que deixa muito difícil você vender uma... Você não consegue ter um argumento limpo e claro para dizer deixar o Putin fazer isso é uma ameaça total. Por quê? Já veio o Trump e falou que não. E pronto, ele falou que não. O que aconteceu? Metade do país comprou essa narrativa dele. E não, então não vai acontecer, então não vai fazer. E aí é assustador, porque né, a democracia tem esse problema, que é um problema de todo mundo ter opinião. Mas todo mundo ter opinião desinformada, aí era uma das grandes críticas. Né? O Platão fazia democracia. Exatamente. Que muita democracia vira tirania. Você simplesmente deixar todo mundo ter só uma opinião, sem ter base naquela opinião, aquele que for mais popular vai conduzir. E quem falou que o mais popular é o melhor? Essa é uma das críticas à democracia. O quanto que a democracia consegue entregar resultado preservando a vontade de todos. Será que a vontade de todos é a mais inteligente? Não podemos comprometer a vontade de todos. Tá bom, mas a gente tem que ter algum filtro, algum mecanismo, algum meio para que a vontade de todos seja minimamente informada. Porque se ela for desinformada, a vontade de todos pode ser... catastrófica. Pode ser desejos catastróficos. Tem uma coisa que eu queria falar que a gente falou um pouco antes, que acho que você não comentou, e que era legal, que era uma discussão que você me trouxe a pergunta
Eu estava falando, né, dos mares, a potência continental e a potência terrestre. E aí você jogou uma pergunta E os mísseis? Não, primeiro você falou dos aviões, né? Isso a gente falou antes de começar aqui, antes né? De começar, isso é verdade, exatamente. Porque você estava falando desse poderio, eu falei, tá, mas com os mísseis e aviões você tem um outro poder que independe do mar ou da terra, né? Isso, e aí a resposta dos aviões. Os aviões precisam aterrissar. Exatamente. Precisam aterrissar e pousar e decolar e aterrissar. Aterrissar. Eles têm que sair de algum lugar e tem que parar em outro lugar. Ou sair do mesmo lugar e voltar para o mesmo lugar. E aí, esse lugar é uma terra. Ah, tá bom, se não for terra, é no mar. Onde que é no mar? Num porta-aviões. A Força Aérea Naval. Mas poucos países do mundo operam forças aéreas navais. Com porta-aviões. Estados Unidos é um desses. É um deles. A China está tentando. Construiu 2 porta-aviões, mas não sabe operar ainda. Ah, é? Tá em treinamento. Isso é um processo de longo prazo para isso ser funcional de verdade como uma força militar. Entendi. Então fomos pro aéreo. Aí você trouxe o aéreo, o exemplo do avião. O avião precisa de uma terra ou de um navio para funcionar. Aí você falou dos mísseis. A mesma coisa. O míssil precisa ser lançado de algum lugar. Mas pode ser de muito longe hoje em dia. Pode ser. E aí, assim... Intercontinentais, né? Que são os mísseis balísticos. E a invenção da bomba atômica com os mísseis balísticos intercontinentais, ela criou essa situação. Da onde a gente cogitar que a geopolítica se tornou irrelevante. Por quê? Porque não tem mais distância, não tem mais o lugar que você tá. Simplesmente ele sai daqui e ele vai para qualquer lugar do mundo. Exato. Só que não. Porque ele vai sair daqui. E aqui é um lugar. E as pessoas sabem já... Que é aqui. Eu vou saber, ou eu vou tentar descobrir da onde ele vai sair, eu vou atacar esse lugar da onde ele vai sair. Ou eu vou botar um submarino aqui... apontado. Do ladinho para atacar isso daqui. Então, assim, a gente não consegue fugir. Se achou que o advento de bombas atômicas acabaria com a lógica geopolítica. Mas não. E aí, onde você vai espalhar esses mísseis? Quais territórios? Nos silos, né, embaixo da terra? Ou num submarino nuclear que está navegando aqui? Geopolítica de novo. Onde que vai estar localizado? Exato. E você vai contar quantas bombas esse daqui tem para você ter mais. Pra você poder lançar todas e destruir todas as dele antes que ele lance as dele em você. Nossa. Geopolítica de novo. Voltamos pra geopolítica. Mas a gente corre o perigo de ter alguma arma nuclear aqui sendo lançada? Então, só vai ter a necessidade de uso de armas nucleares se houver um confronto com outra potência nuclear. E se os Estados Unidos não vierem aqui defender, e eu tenho dito isso é interessante, o Biden deu um aviso para os americanos: saiam da Ucrânia. Nós não iremos resgatar cidadãos americanos na Ucrânia. Nossa. Por quê? Eu não vou botar soldados americanos em solo para atirar em soldados russos porque começou a Terceira Guerra Mundial. Então, mas o Biden é cagão também, hein? Não é não? Ele mas aí eu te pergunto, quem é que vai fazer isso? Caramba, ele falou isso, saiam daí já. Saiam daí, evacuem o país, todos os americanos. Aliás, a embaixada americana de Kiev foi desmontada e foi colocada aqui bem próximo à cidade do lado da fronteira da Polônia. Os russos expulsaram o vice-embaixador americano na Rússia. Agora? Há 3 dias atrás. Enfim, o cenário está inteiro montado. Parte da invasão... porque eles estão já na rota de colisão, né? Nossa. O cenário está inteiro montado para uma guerra. Aliás, a guerra já começou. Já começou, né? Já começou aqui, né? Nessa região. Agora a pergunta é até que ponto ela vai? Quanto ela vai durar? Essa é Qual é a resistência dos ucranianos? Qual a disposição da Ucrânia? O que a Ucrânia vai fazer? Ela vai lutar em que nível? Ela vai ter os meios? Qual vai ser o nível de violência e agressividade dos russos? Porque os russos poderiam... Isso seria uma atrocidade, mas eles poderiam bombardear Kiev inteira. Nem entrar, nem precisa. Só que aí você vai matar milhões de civis, aí o mundo inteiro vai ficar louco com isso.
E eles não querem esse problema, então ele não vai fazer isso. Se ele não vai fazer isso, ele vai ter que entrar lá com o soldado e combater soldado a soldado. Ele está disposto... Qual é a história que ele vai contar para os russos? Putin se permanece no poder, ou se mantém no poder, com uma estratégia dupla, que é não permitir que existam protestos, que a opinião pública, que a população não se junte, se mobilize contra ele. 1. 2. Que a elite não dê um golpe nele. Como ele faz isso? A elite, ele envenena opositores, mata e chama eles para perto. Tá. Fala, vem ganhar dinheiro comigo, os oligarcas russos. Ganha dinheiro aqui comigo, você tá comigo. Se eu cair, você vai morrer, você é o primeiro a morrer. E fica monitorando todo mundo para ter certeza que nenhum deles vai tentar dar um golpe nele. A maioria desses golpes acontece assim. É muito mais difícil a população sair às ruas, querer morrer, tá preparada para um confronto, para uma batalha nesse nível. Então, ele fica fazendo essas duas coisas. Só que, para ele manter essa elite satisfeita, ele não abre a economia do país. E ele também não quer abrir a economia porque ele vai abrir espaço para influência externa. A economia Tô muito controlada. Muito difícil, assim, sabe? Os meios de comunicação são controlados, entrada e saída com a empresa, tudo é manipulado. E ele faz isso para garantir que ele se mantém no poder. Ele tá lá há muito tempo, ele viu vários presidentes americanos, lidou com vários. Se ele chegou à conclusão nesse momento que era a hora... Ele tá há quanto tempo no poder? Ele tá desde os anos 90. No final dos anos 90, acho que 98 ou... 98. Um pouco antes disso. E você acha que ele quer ser lembrado como? Com um cara que voltou a ter a... Que recriou, né, o império, Nossa. Enfim, o poderio russo, colocou a Rússia de volta no seu devido lugar no mundo. Ele se sente, Mas se se acha... ele falar isso, provavelmente deve ressoar também um pouco na população. De alguma parte, claro, pelo menos. Isso é uma parte que tem alimentado. É um nacionalismo. Exato. Ele promove um nacionalismo. Parte desse nacionalismo tem a ver com a identidade russa. Essa identidade está baseada nessa história dos lugares, do território. Está baseada na história da religião. Ele tem promovido a religião ortodoxa cristã, que é o que ele diz que dá um caráter único à identidade russa, que eles são os guardiões desses valores cristãos ortodoxos. E isso faz deles não serem, enfim, nenhum das outras grandes religiões, né? Que você tem islamismo, hinduísmo, budismo. Nesse eixo aqui que eu falei do Mackinder, você tem cristianismo, islamismo, budismo e hinduísmo. Judaísmo. Cortando aqui, das maiores, né? Cortando todas o Heartland, tipo, o centro, o coração do mundo, a ilha mundo. Esses são os lugares que ele tem, que ele acessa, que ele controla, e ele fala, olha, a minha identidade está baseada nisso daqui. Ele olha para a Ucrânia como um país irmão e, como eu falei, né, um povo parecido, porque o começo da história, quando surgiram os primeiros russos, eram os russos de Kiev. Chamava Kiev, né, Kiev Rus. Não era russo, era Rus. Que era tipo os Rus, o povo Rus de Kiev, daqui. E esse povo... ele era uma mistura de eslavos, que eram o povo étnico que estava aqui, que na verdade os Rus eram vikings que vieram da Escandinávia. E os eslavos acabaram... eram várias tribos e elas ficavam se matando o tempo inteiro. Eles acabaram sucumbindo e falaram assim, não, a gente precisa de um governante forte que vai botar a ordem na casa. E aí veio um príncipe Rus e... ocupou aqui, começou a governar e foi expandindo e essa identidade Rus começou a nascer nesses 3 lugares aqui, nesse espaço todo, desses estepes, dessa área plana. Com a invasão dos mongóis, eles estavam concentrados aqui, né, em Kiev. Aí eles foram capturados e dominados.
e ficaram muito tempo todo, toda essa região dominada. E já existia Moscou. O que aconteceu? O Moscou acaba, num determinado momento, lutando contra os mongóis e se liberta. E aí a proeminência do grande principado sai de Kiev e vem para Moscou. Quando estava aqui em Kiev, esse mesmo povo Rus também chegou aqui em Istambul e em Constantinopla, e daí eles tiraram os laços da religião ortodoxa. E aí a Rússia se acha, né, ou Moscou se achava a terceira Roma. Ah, é? Com essa herança de ter trazido os ortodoxos, vários gregos e o Império Bizantino acabaram migrando para cá, e esses monges, eles acabaram trazendo um idioma para os russos, para ensinar a Bíblia, para trazer os ensinamentos da Bíblia. E aí nasce então um idioma novo, uma religião nova, um povo e um território diferente. E aí que começa essa identidade russa dos primeiros principados aqui, que se contrapôs a outras identidades. As identidades dos mongóis que vieram as identidades islâmicas dos tártaros, você teve o Império Polonês, você teve o Império Sueco, você teve vários outros bálticos aqui também que controlaram e ficaram lutando com todo mundo. Então, como a história de todos os lugares, ou da maioria dos lugares do mundo, é uma história misturada de várias conquistas e povos e diferentes identidades que em momentos se sobrepõem. Mas para a Rússia ou para o Putin, essa sobreposição não existiu, é tudo uma coisa só, não tem que existir Ucrânia, a Ucrânia não pode ser livre. Ele tem um ponto em estar preocupado, mas a preocupação dele é fundamentada... Você tá falando da OTAN. Não, da Rússia, né? Tá. Do Putin. Mas a preocupação dele, ela é fundamentada, ou ela é derrubada, ou ela é enfraquecida quando você olha o projeto do Putin, que não é democrático. Eu tô falando, a preocupação dele é o lance da OTAN, tá se Isso, espalhando. é esse avanço. Só que esse avanço não é um projeto Pensado... autoritário. Não é um projeto autoritário. É um projeto que traz liberdade, democracia e autonomia para as pessoas. Que é um projeto que o Putin não quer. Por que ele não quer? Porque ele quer controlar tudo. E pode chegar lá também, né? Isso, porque se as pessoas começam a ficar prósperas, Polônia está próspera, a Ucrânia fica próspera, aí essa influência, essas ideias, esse estilo de vida, se espalha muito fácil. Essa abundância, ela começa a penetrar dentro da Rússia. E aí vai ter rebelião, vai ter revolta, os russos vão sair nas ruas, não quero mais viver desse jeito. Quero ser livre, quero falar o que eu penso. Tudo isso daqui é mantido na base de uma grande manipulação. Grandes histórias, fantasias, mentiras gigantescas. E elas são alimentadas. É assim que acontece na China, é assim que acontece na Coreia do Norte, é assim que acontece na Rússia, no Irã.